Hoje é ceia e vamos falar um pouco de alguém que todos nós conhecemos, que é o nosso pai Abraão. Inclusive lá na escola, é lógico que não é minha época, mas alguém já cantou, pai Abraão tem muitos filhos. Quem já cantou isso aí? Alguém já cantou isso aí na escola, não já? Eu acredito que não é minha época, mas já cantaram isso aí na escola. Pai Abraão tem muitos filhos, e eu e você fazemos parte dessa descendência. Vamos lá, Gênesis 12. Gênesis 12. A Bíblia diz assim, Gênesis 12, 1 em diante. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Nota aí que Deus falou com Abraão que após ele sair, ele seria o quê? Uma bênção, não é isso? Após você sair, você será uma bênção. Então, se ele diz será, é porque ainda não era, não é verdade? Você será. Vamos lá. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Quantos anos Abraão tinha? Abrão? 17? Tem alguém de 75 anos aqui? Então significa que sua vida nem começou ainda, tá vendo? Se tem menos de 75, ainda nem começou a vida ainda. Abraão começou com 75. Vamos lá. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Solte aí. Deus, obrigado por esse momento. A sua palavra, ela é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta a discernir corpo, alma, espírito, medula, juntas, e que nessa noite essa palavra, ela possa esquadrinhar os nossos corações, todo o nosso ser, que seja deslocado tudo que foi intelecto humano do homem, mas que possa agir, interagir, mover o Senhor sobre nós, que possamos abrir todo o nosso entendimento, entender que esse lugar é diferente de todos que nós frequentamos, não pelas paredes, não pela pintura, não por coisas que vemos, mas é um local que o Senhor preparou para te cultuar, e assim eu te louvo por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amigos, quando você vai vendo essa palavra, é uma palavra que todos nós conhecemos. Eu acredito que qualquer pessoa já viu falar de Abrão, que futuro se tornou Abraão. E cada vez que nós falamos um pouco desta palavra, nós aprofundamos em coisas que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo em uma era, nós estamos vivendo em um tempo de mudanças.
a terra mudou. Houve um deslocamento na terra, houve um deslocamento na atmosfera terrena, houve um deslocamento em cada canto da terra, em todos os hemisférios. Em cada continente houve uma mudança, a terra não é mais a mesma. Norte, sul, leste, oeste não é mais o mesmo. Em nenhum continente terráqueo é mais o mesmo. Houve uma mudança, houve uma transformação, e isso é evidente e claro. Isso é nítido que a terra não é mais a mesma. Com N acontecimentos, nós estamos vivendo em um novo tempo. Mas com Abraão houve a mesma coisa. Abraão chegou um tempo que Deus tirou Abraão do conforto que ele vivia. Que era Abraão, ele vivia em um lugar tranquilo, bem de vida, rico, com muitas posses. Mas Deus falou assim com ele: eu tenho algo a mais para você. E com certeza, quando ele sentou perto da patroa e disse: olha, nós vamos sair desse local. Ela disse: como assim sair? Nós vamos para um lugar novo. Ela disse: 75 anos, um lugar novo. Nós vamos sair desse local, mas um lugar totalmente diferente. E obviamente a mulher pergunta para o cara: para onde? Ele falou assim: não sei. Para uma terra nova. Mas qual que é o nome da terra? Não sei, é uma terra que Deus está falando comigo, que é uma nova terra. Obviamente ela deve ter falado assim: olha, Abraão já está um pouco elevado, e Alzheimer deve ter tomado conta, e ele com certeza está vendo coisas. Como que você sai de um local para outro local que não sabe o nome do local? Porém Deus tinha falado com ele, e ele ouviu no centro da sua alma Deus falando com ele. E a palavra diz que Deus prometeu para ele que só seria uma bênção após ele sair daquela terra para outra terra. Aí você vai me dizer: mas ele não era bênção? A palavra diz. E nós confundimos muito bênção com coisas. Nós confundimos muito que alguém é abençoado pelo que ele representa e pelo que ele tem. É um engano muito grande disso. Nós analisarmos a nossa vida pelo que nós conquistamos na terra. Isso é uma análise muito pequena e até mesmo um pouco fútil. Porque Deus não analisava Abrão pelo que ele tinha, pelo que ele representava. Mas Deus queria agregar a Abrão uma coisa que ele não tinha, que se chamava o quê? Ter intimidade com Deus. Ter intimidade com o Criador. Abrão tinha intimidade com várias coisas, menos com Deus. E então Deus falou com ele: eu quero te chamar dessa terra para outra terra, porque lá eu quero te fazer grande. E ele ouviu atentamente, juntou todo mundo, juntou a galera toda, os animais. Eu não sei se levou a sogra, que eu não lembro aqui que ele falou, não sei se levou, mas se a mulher apertasse, teria que levar. E então partiu ele para uma nova terra. E vindo para esse tempo de hoje, Deus está nos chamando para uma nova terra. Deus está chamando a humanidade para uma terra nova, uma terra que ainda é desconhecida, mas com certeza, com toda a garantia, Deus está nessa nova terra. Porque Deus estava com Abraão no novo tempo que ele estava por vir. E a Bíblia diz que ele então saiu para essa nova terra, e nessa nova terra Deus tinha uma nova promessa para ele. E Deus está chamando o seu povo. Deus quer nos tirar desse comodismo e nos chamando para um novo tempo. Um tempo de quê? De profundidade. Um tempo de alinhamento. Um tempo de intimidade com Ele. Um tempo a sós com Deus. Deus tirou Abraão do movimento. Deus tirou Abraão do seu dia a dia. Deus tirou Abraão de onde ele dominava e o levou para uma nova terra, e ali
a palavra diz que ele já começou a sentir uma nova atmosfera e levantou um altar e começou a adorar a Deus. Eu digo para nós que estamos aqui, quando nós nos retiramos do comodismo, quando nós aprofundamos, o nosso coração começa a queimar, e aí então nós nos somos levados a invocar a presença de Deus. E a palavra diz que quando Abrão, ele invocou a Deus, Deus se manifestou a ele. Aí ele disse: é isso que eu precisava, porque coisas eu já tenho, funcionários eu tenho, dinheiro eu tenho, nome eu tenho, mas eu preciso de algo a mais do que propriedades. E Deus está chamando a terra para coisa maior do que propriedades, do que bens, do que coisas. Deus está nos chamando para uma intimidade maior com Ele. Deus está nos chamando para uma profundidade na nossa vida espiritual. Por isso que está tendo um mover novo na terra, e a humanidade não está entendendo, mas nós estamos saindo da nossa terra de Ur para uma nova terra que Deus está nos levando, que é a terra da promessa de ser cheio de Deus, a terra da promessa que Deus vai se manifestar lá, a terra da promessa que nossas vidas é muito mais do que aquilo que os nossos olhos contemplam. Abraão, você é dono de um monte de coisas, mas eu quero que você seja maior do que isso. Eu quero que você conheça o verdadeiro Deus. Eu quero que você tenha intimidade com esse Deus. E Deus está nos chamando para uma nova intimidade com Ele neste novo tempo. Ele quer que nós saiamos desse tempo e entramos na atmosfera dele, para então nós sermos cheios e contemplarmos a sua grandiosa presença. E saiba que nessa trajetória Deus vai ser conosco em cada etapa nossa, porque Deus foi com Abrão em cada uma das suas etapas, até que ele se tornou o pai da humanidade. Mas Deus não está nos chamando para destacar, Deus está nos chamando para se render. Deus não está nos chamando para despontar, porque a terra despontou, e a cada dia foi piorando. Deus está nos chamando para se aproximar dEle, se render a Ele. E saiba que todos que se rendem ao Senhor, Ele cuida dos seus mínimos detalhes, de cada área da sua vida Ele vai cuidar. Deus cuidava de cada bicho de Abraão que saiu, Deus cuidava da sua esposa, Deus cuidava dos seus funcionários, Deus cuidava do tempo, Deus cuidava do espaço, de cada passo, de cada terra que ele passou, Deus cuidou. Deus cuidou de todos os conflitos que Abraão teve. Um dos conflitos que ele teve foi com, a palavra diz aqui no 13, desavença entre Abraão e Ló. Deus vai cuidar até mesmo das nossas desavenças, porque Ele é Deus de todos os momentos. Mesmo dos atritos que nós estamos passando, das dificuldades que você está passando, Deus vai cuidar de tudo isso. O que Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. A aproximação, buscar mais, orar mais, ter mais intimidade com o Senhor. Agora não é tempo de recuar, agora é tempo de avançar, aproximar. Agora é tempo de nós caminharmos no caminho que Deus tem para nós. É tempo da igreja entender, você e eu somos chamados para essa geração, porque através de nós somos as pessoas que Deus levantou como o mesmo papel de Abraão. De quê? Levar Deus a essas pessoas. Eu e você, agora é o momento nosso de intimidade maior com Ele. E não fica olhando o tempo. Abraão não olhou.
Abraão não olhou que terra que era, se lá tinha água para pastagem, se o tempo era bom, se o gado ia se adaptar. Não, ele só ouviu a voz de Deus. E Deus está dizendo para nós: só me escuta, me serve, que deixa que o resto eu cuido. Somente me siga, somente escuta a minha voz, somente escuta o que eu tenho para você, que o resto deixa que eu faço. Nós não podemos agora retrairmos. Não escolha planície. Abraão falou assim: Ló, escolha onde você quiser. Não escolha o local que você quer estar. Deixa Deus te levar aonde precisa você ir. E então deixou que o sobrinho escolhesse e falou assim: aonde você escolheu, eu vou ao contrário. O que Deus quer mostrar para nós? Aonde você for, o mais importante não é o local, é se eu estou ou não contigo. Então o que importa não é como o mundo está, o que importa é se Deus está conosco. O que importa é se Deus está na sua vida. Não importa para onde o momento que vivemos, o que importa é que Deus tem que estar conosco. O que importa é a presença de Deus, porque se Deus estiver conosco, o deserto vai florescer, o dia ele vai ficar maior, a noite vai ficar protegida, e tudo que está ao nosso redor vai ficar guardado. Então não preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, aonde você vai trabalhar, de que você vai viver. Só preocupa que Deus seja o direcionador de todas as áreas da sua vida. O gado de Abraão foi para uma terra nova, um clima novo. Aonde Deus nos mandar, aonde Deus quiser que eu esteja, você também, saiba você, Deus vai cuidar aonde você estiver. E a Bíblia fala que Deus mudou o nome de Abraão. Mas mudou por quê? Intimidade. A primeira coisa que ele aprendeu: eu preciso ter intimidade com esse Deus. Você tem acesso ao céu, você tem autoridade sobre a sua vida, você tem unção sobre você, sobre as suas mãos tem autoridade, você tem autonomia de orar e Deus agir, você tem autonomia de profetizar e a história mudar, você tem joelho de clamar e Deus abrir as portas, você tem o poder, os céus ele pode ser acessado sobre a sua vida, porque a graça já foi liberada a nós. Então o céu não cerrou, o céu não fechou, o céu está aberto para todos que estão me ouvindo agora, porque o Cristo já se manifestou, o Espírito é livre, você tem a liberdade, você é o sumo sacerdote dessa terra, você pode entrar no Santo dos Santos, você já tem o Cordeiro nas mãos. Então o que você e eu temos que fazer é marchar nessa grande intimidade e o Senhor se manifestar em nós. Então, Abraão significa intimidade. Deus o chamou para a intimidade. Coisas ele já tinha. Deus não está chamando pessoas somente em prol de coisas. Primeiramente, Deus está nos chamando para ter vida com Ele. Deus está te chamando não é para ser bem sucedido, Deus está te chamando para intimidade com Ele, porque se você estiver em intimidade com Deus, Ele vai fazer coisas na sua vida, que você nem mesmo você e aqueles que estão ao seu redor, vai perguntar, como foi isso? E a palavra diz que Abraão, por ter buscado intimidade com Deus, Deus acrescentou muito mais do que ele tinha. Então o segredo é buscar quem é a fonte de tudo. O segredo é ter acesso à fonte, e nós, igreja, já temos acesso à fonte. Você não tem que ter medo de nenhuma notícia que roda por aí. Você não tem que ficar vivendo em cima dos números que estão rolando no seu celular. Você não tem que ter medo de um novo mercado, de como o mercado vai agir ou reagir. O que você tem que estar é conectado com aquele que antes do mercado existia, ele já era. Antes da bolsa existir, ele já existia. Antes do dinheiro vir à terra, ele já era o Senhor da riqueza.
Antes dos megas empresários surgirem com os novos negócios, Ele já era Senhor de todas as coisas. Antes de a tecnologia digital chegar, Ele já era o Senhor de tudo isso. Então o que nós temos que fazer é aparelhar o nosso coração à vontade de Deus, que Ele vai ser Senhor das nossas vidas e nada vai nos faltar. Quer diminuir os problemas da sua vida? Aproxima daquele que pode solucionar tudo, que é Deus. Quanto mais eu tenho intimidade, menos problema eu tenho. Quanto mais intimidade eu tenho, mais sábio eu fico. Quanto mais intimidade eu tenho, mais inteligente eu me torno. Quanto mais intimidade eu tenho, mais capaz, mais habilitado eu fico. Quer ser habilidoso? Aproxima do pai da habilidade. Abraão, ele subiu degraus, porque ele teve intimidade com Deus. E Deus está nos chamando para intimidade com Ele. Voltar a orar de madrugada, voltar a ler a palavra, voltar a fazer jejum, voltar a ser temente a Deus, voltar a ser marido de uma mulher só, voltar a ser mulher de um homem só, voltar a ser um filho que honra o pai, voltar a honrar a palavra de Deus, voltar a se prostrar ao pai, voltar a de madrugada clamar e ele se manifestar no seu quarto, voltar aos pés daquele que te chamou, voltar novamente, não ao primeiro amor, mas à fonte de todas as coisas, voltar a olhar para o Pai e dizer: Ele é o meu Senhor, voltar a ser a igreja que Deus tem nos chamado, porque quando nós somos do Senhor, Ele cuida de tudo que é nosso. Os discípulos andaram um tempo com Jesus, ele diz: vai chegar um tempo, vocês não vão andar mais comigo, mas isso não significa que você não está sozinho. Talvez nessa pandemia você perdeu alguns sócios, alguns amigos, mas tem alguém que você não pode perder nessa pandemia: a presença de Deus. Algumas pessoas podem ter te abandonado no mercado do dia a dia, alguns parceiros podem ter te jogado de lado, mas tem alguém que você não pode perder: a presença de Deus sobre você. Tem alguém que nós não podemos desfocar dele: é o próprio Deus, porque Ele é que vai bancar tempo e fora do tempo as nossas vidas. É Ele que vai bancar a sua vida, Ele que vai bancar a sua saúde mental, Ele que vai bancar a sua saúde espiritual, Ele que vai bancar a sua saúde psicológica, Ele que vai te guardar, Ele que vai colocar os anjos ao redor da sua casa, é Ele que vai prover na sua conta diária, é Ele que vai colocar o pão nosso na sua casa, é Ele que vai guardar a sua empresa, o seu CNPJ, é Ele que vai guardar tudo que está diante das suas mãos. Então o segredo é intimidade com o Pai. Não tem outro caminho, não tem outro lugar a percorrer. Para onde eu irei, sendo que só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Que caminho vou percorrer se o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida? Para onde eu irei, que só Tu tem a salvação e a palavra de vida eterna? Para que caminho eu vou percorrer, se só tem um caminho, que é o Senhor? Deus está nos chamando para essa intimidade a Ele. Não fica preocupado que você vai comer ou beber. Seja um adorador. Seja um adorador, um acolhedor da presença de Deus. Seja alguém que vai criar uma tenda na sua alma para Deus habitar eternamente nela. Que nós possamos levantar uma tenda aqui nessa noite e o Deus dos céus venha habitar nessa tenda e morar eternamente nela, que é a nossa vida. Que a nossa alma, ela possa percorrer a vários caminhos, mas que em todos os caminhos a presença do Espírito Santo seja conosco. Não importa para onde você vai, o que você vai comer, aonde você vai morar, o que importa é que Deus seja contigo.
Não importa qual é o tamanho do seu sonho, não importa o tamanho do seu desejo, não importa quantas estrelas você almeja, o que importa é que dentro de todos os nossos ideais, Deus tem que ser o centro de todas as coisas. A razão maior de ser é Deus, a razão maior de existir é Cristo, a razão de tudo é o Espírito Santo. Geração vai, geração vem, o Senhor permanece. O que Ele quer dizer? Grandes sábios passaram, grandes escritores foram, grandes químicos foram, grandes estudiosos passaram, cientistas magníficos se foram, mas Deus continua percorrendo a cada vila, precisando de entrar nas casas e fazer a diferença. Que hoje o Senhor possa percorrer a vila da nossa alma, encontrar uma porta aberta para entrar e morar nela. Salomão disse que tudo é vaidade, é justamente em cima disso, porque se Deus não for o Senhor, tudo é vaidade. Todo sonho percorrido, se Deus não for o Senhor, tudo é passageiro. Mas a razão maior de ser é quando nós apertarmos o apagador da nossa sala e a luz brotar, você olhar para ela e dizer: Cristo mora aqui. Que a sua rede esteja lançada para que Cristo possa morar contigo. Que as contas bancárias da sua vida sejam o Cristo. Que o centro da sua casa, da sua família seja o Cristo. Que o seu dia a dia seja o Cristo. Que tudo que te rodeia seja o Cristo. A palavra de Gênesis, Apocalipse falava de um Cristo que viria, e esse Cristo veio e chegou, está aqui no Vida da Serra. Sabe aonde está a cura da humanidade? Em Cristo. Jamais uma vacina vai curar a humanidade. Jamais um antídoto vai transformar a humanidade. Quando nós somos criados, Deus falou: o que vai mudar a humanidade sou eu. E digo para você que está aqui, nós que estamos aqui, não crie expectativas no que o homem pode prometer e fazer, mas que o nosso coração se enche da graça generosa de Cristo. Que o nosso ser, ele seja alavancado com essa presença diária. Não crie expectativa o que alguém possa fazer por você, mas se prostra aos pés daquele que antes de tudo existir, já tinha um plano para resgatar a sua vida e a minha. Crie expectativa num Deus que quando você olha para a cruz, ela está vazia. Crie expectativa num Cristo Redentor que desceu o seu sangue em favor de mim e de você. Crie expectativa em alguém que é imortal, alguém que é eterno, alguém que pode tudo, alguém que é ciente, potente e presente. Crie expectativa em alguém que antes de tudo existir, ele já era. Crie expectativa em alguém que um dia virá te buscar e você morará eternamente com ele. Crie expectativa em um lugar aonde a traça não corrói nem o ferrugem. Crie expectativa em um lugar aonde não há dia e nem sol, aonde a eternidade discorre em canto em canto. Crie expectativa na salvação de Cristo através da cruz vazia. Pois fazendo tudo isso, todo o tempo nós vamos falar igual o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, nessa pandemia, quando você chegasse perto dele, ele falava: em tudo eu dou graças. Se tiver que chorar, chore com desejo da presença de Deus. Tenha desejo de ser cheio do Espírito Santo. Tenha desejo de ter dons. Tenha desejo de colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Tenha desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado nele. Tenha desejo de falar em línguas. Tenha desejo dos dons espirituais. Tenha desejo de ter a onisciência, presença e potência revelada em você. Tenha desejo de conhecer as Escrituras Sagradas.
que quando o nosso desejo for a presença de Deus, as outras coisas vão bater a nossa porta e dizer: como você buscou primeiro o reino, eu vim para te servir. Quando você veio buscar o primeiro reino, eu vim servir você. Como você veio buscar o primeiro reino, eu vim servir a sua casa. Então busca o reino, que as outras coisas vão bater na nossa porta e dizer: como você buscou o reino, isso aqui está sendo acrescentado hoje. A sua saúde, a sua prosperidade, a graça, a unção, a cobertura. Como você buscou o reino, as coisas Deus está acrescentando. Você nem buscou, Ele já está dando, porque você está fazendo o que as Escrituras Sagradas estão ensinando. Sua camisa naquilo que é espiritual, e deixa que as coisas materiais Deus vai acrescentar na sua vida. Ao invés de gastar energia com medo de morrer de pandemia, gasta energia buscando a presença do Espírito Santo, que o sangue de Jesus vai te proteger e te guardar. Ao invés de você gastar energia com tudo que está acontecendo na terra, coloca o seu relógio 3 horas da manhã, levante e comece a orar a Deus, que Deus vai acrescentar tudo que você e a sua casa precisa. Comece a orar pela humanidade, que Deus faz um milagre amanhã. E para finalizar, Abraão parou de correr atrás de coisas, e Deus deu muito mais do que ele tinha. O segredo é ser espiritual, porque todo ser humano espiritual, ele é próspero. A prosperidade não está em ser inteligente, a prosperidade não é ser intelectual, a prosperidade é ser espiritual, porque quem tem a chave de tudo é quem é espiritual, que chama-se Deus em Cristo. Então que nessa noite nós possamos, com a senha que Cristo nos deu lá na cruz, acessar o coração do Pai. Se coloca de pé.